card game, um baralho de tarô, 4 novos livros e uma adaptação para a Amazon. Essas foram as novidades que a nossa rainha das fadas, a Holly Black, anunciou numa entrevista recente que ela concedeu ao site People. E nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho mais detalhadamente todas essas novidades que foram anunciadas ou pelo menos relembradas pela Holly Black durante essa entrevista. E caso você ainda não me conheça, prazer, eu sou a Cami, sejam bem-vindos ao Camiverso Literário, canal onde eu falo sobre livros e também sobre o meu processo de recuperar e manter o hábito de leitura. E assim como vocês, eu imagino, eu também sou uma grande fã dessa trilogia de livros, uma grande fã que ficou muito empolgada com todas as novidades que a Holly Black lançou, né, divulgou naquela entrevista que ela concedeu à People, mas que também ficou surpresa não só com as novidades que eram inéditas, no caso, os 4 novos livros e a adaptação, mas também com algumas outras novidades que eu nem sequer sabia que estavam rolando. Então, imaginando que tenha tido outros fãs também, que talvez, assim como eu, não estivesse por dentro de tudo que aconteceu, de tudo que a Holly Black mencionou naquela entrevista, eu resolvi fazer esse vídeo aí para funcionar mais ou menos como um guia completo de tudo que está por vir aí no universo feérico da Holly Black, o universo ao qual pertence a história de Príncipe Cruel. Então, se você gostar desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like para ajudar no engajamento desse vídeo e deixar aqui nos comentários dessas novidades que eu vou mencionar aqui nesse vídeo que a Holly Black divulgou durante essa entrevista. Qual foi a que você mais gostou e qual foi a que mais te surpreendeu e qual foi a que mais te deixou confusa, se alguma delas acabou te deixando confusa. Comenta aqui e bora falar um pouquinho sobre cada uma dessas novidades. Vamos lá, vamos primeiro contextualizar vocês, caso alguém aqui não esteja sabendo, que eu acho muito difícil. Nas últimas semanas, a Holly Black, ela deu uma entrevista para o site da People, e nessa entrevista ela comentou aí algumas das novidades que estão por vir dentro do universo da série de livros da trilogia do Povo das Fadas, né? Do Povo do Ar, no caso, que é o universo férico, né? O universo das fadas da Holly Black. Entre essas novidades, tinha algumas coisas que muita gente já sabia, né? Como, por exemplo, a coleção de Funkos e também o tarô e o card game, que já tinham sido anunciados antecipadamente, né? Anteriormente, e que, mesmo assim, algumas pessoas acabaram ficando surpresas que estava para sair aí, por exemplo, um baralho de tarô inspirado, né, na trilogia do Povo do Ar. Não só isso, ela anunciou também que vai haver uma adaptação de Príncipe Cruel, que eu vou mencionar, vou comentar para vocês mais para frente aqui nesse vídeo, e também 4 novos livros dentro desse universo, que eu também vou falar para vocês mais para frente. Mas vamos começar com as coisas que meio que já estavam anunciadas e que algumas pessoas não conheciam todas essas coisas, inclusive eu, e que pode ter acabado ficando um pouquinho perdido. Começando pelo card game, né, que é um joguinho de cartas inspirado no mundo, né, de Príncipe Cruel, do Povo das Fadas, que se chama Enemies and Lovers, The Crawl of Elfame, né. Esse jogo ele foi lançado pela Van Ryder Games, né, que é uma produtora aí de jogos, é uma editora de jogos de tabuleiro, e a arte desse jogo foi feita pela Frostbite Studio, que inclusive também está envolvida na ilustração do livro que vai ser lançado ainda esse ano, que também eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse jogo, esse card game, ele já foi lançado, ele está disponível aí para venda na Amazon. Ele estava disponível, mas atualmente ele está indisponível e não tem previsão de quando ele vai ser lançado. E você pode comprar, né, esse jogo, importar direto do site da Van Ryder Games. Só que assim, gente, eu fui fazer um teste para ver quanto é que saía esse jogo e com taxas e frete bateu os R$ 1.000. Então não sei se vai ser muito fácil a gente ter acesso a esse card game do mundo de Elfame. Mas eu achei o jogo bem interessante, né? Porque ele é um jogo de cartas que basicamente é para ser jogado entre 2 e 4 pessoas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que formar uma corte com 4 cartas específicas, né? Que é o príncipe, a coerção, o conspirador e a coroa, né, que é a carta que só tem uma carta no baralho. Você tem que formar uma corte com essas 4 cartas. E ali tem outras cartas no meio do jogo, obviamente, que vão ajudar ou dificultar você formar
essa corte, né? E aí ganha quem formar a corte primeiro. Eu achei as artes desse card game muito bonitas. Eu queria muito, 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 muito ter esse card game em mãos, porque eu achei as ilustrações muito bonitas. E o jogo parece ser bem legal de se jogar também. Eu achei bem interessante a dinâmica do jogo. Como eu falei, né, ele está indisponível na Amazon no momento, sem previsão de voltar ao estoque. Então não sei se vai voltar algum dia, mas você também pode comprar, se você quiser, no site da Van Ryder Games, só que sabendo que as taxas e frete vão ser bem salgadinhos. Além do card game, a Holy Black também lançou esse mês de agosto, né, um tarô e um guia de tiragem também inspirado ali no mundo de Elfhame, no mundo de Príncipe Cruel. E ele foi escrito em parceria com a Eve O'Neill, que é uma especialista ali em tarô, essas coisas, e ilustrado pela Lenin Burgos. As ilustrações desse tarô, elas são muito lindas também. São tão lindas quanto as ilustrações do card game. E esse sim eu encontrei disponível para venda na Amazon Global. Tá ali por volta dos 200 para 300 reais mais ou menos. Então, quem quiser comprar, consegue comprar através do site da Amazon, pela Amazon Global. Então, vale a pena. Diferente do card game, que tá um pouquinho mais difícil de conseguir, o tarô é uma boa opção para quem quer ter aí algum item, né, de colecionador do mundo de Elfhame. Eu tô de olho, se um dia me der assim na telha, eu compro esse baralho de tarô de Elfhame, porque realmente tá muito linda as cartas. Além disso, a gente teve também aí recentemente anunciada a coleção de Funkos oficiais do mundo das fadas, onde a gente tem 3 versões da Judy, inclusive uma delas é específica para venda online, 2 versões do Cardan, uma do Oak e da Rain, que são os protagonistas da segunda duologia, da segunda parte, né, da série de Elfhame, que é uma duologia focada especificamente ali no Oak, que é, digamos assim, o sobrinho, o irmão, na verdade, o irmão da Judy. Você encontra também esses Funko Pops disponíveis ali para importar através da Amazon e do Mercado Livre, também tá bem facinho de achar. Num precinho salgado, que é Funko, né, oficial. Mas além dessa novidade, uma outra novidade que já tinha sido anunciada anteriormente, mas que talvez muitas pessoas não soubessem, é que a trilogia do Povo do Ar está sendo adaptada para uma graphic novel. Essa graphic novel, ela vai ser lançada pela Daphne Press, que é uma editora que costuma lançar aí edições especiais de diversos livros, inclusive já lançou algumas edições especiais de livros da Cassandra Clare, e essa graphic novel vai ser ilustrada pela Irene Dias Miranda e a Laura Moreno Fernandes. E o lançamento dessas graphic novels estão previstos para acontecer a partir da primavera de 2028, que inclusive é o ano em que faz 10 anos da publicação de Príncipe Cruel, caso você não esteja sabendo. Então, provavelmente, essa adaptação em graphic novels, ela deve vir aí para comemorar os 10 anos de Príncipe Cruel. E aí os lançamentos estão previstos para acontecer a partir de 2028. Então, provavelmente a gente deve ter lançamentos aí anuais das 3 graphic novels que vão adaptar a trilogia do Povo do Ar. Uma outra coisa que foi mencionada na entrevista e que, assim, não tem qualquer informação, foi informação que foi jogada, assim, ali no meio, é de que vai ter o lançamento de um livro de receitas inspiradas em Elfhame. Eu procurei para saber se já tinha sido anunciado isso em algum lugar, não achei informações nenhuma. Essa informação tá ali no meio da entrevista, ela não é muito comentada, então a gente também não tem informações, mas aparentemente vem aí um livro de receitas inspiradas ali no mundo de Elfhame. Eu confesso que eu estou bem curiosa para saber o que vai ser esse livro de receitas. E aí a gente parte para mais algumas informações que são mais importantes dentro aí dessas novidades que a Holy Black comentou. A primeira delas é uma que a gente já conhece bem, que é o lançamento do livro Uma Conspiração de Monstros Sedutores, Contos Ilustrados de Elfhame, título que já é a tradução oficial da publicação aqui no Brasil, que vai acontecer de forma simultânea com a publicação global no dia 3 de novembro pela Galera Record. Inclusive, a gente já tem capa e pré-venda anunciadas. Inclusive, essa semana a Galera Record anunciou os brindes que estarão sendo comercializados durante a pré-venda. Atualmente, na Amazon, a versão de pré-venda com brindes está esgotada. Você não consegue mais comprar. Não sei se vai voltar para o estoque ainda, mas no Mercado Livre você ainda encontra a versão desse livro com brindes disponível. É um livro ilustrado que inclusive tem ilustrações da Frostbite Studios, né, que ilustrou o card game, né, que eu mencionei anteriormente.
que a gente sabe sobre esse livro é que a gente vai ter 6 contos, né, dentro do universo de Alfheim, alguns inéditos e outros não. E aí, na sinopse do livro, a gente tem 4 contos que são mencionados. Um dele é o conto que vai ser o ponto de vista do Carda a um determinado acontecimento que acontece lá no segundo livro da trilogia do Povo do Ar. Inclusive, acho que é um dos contos que todo mundo tá mais ansioso para ver, porque a gente sempre quis ver como é que o Cardan ficou, né, durante aquele acontecimento. Um outro conto que vai ser focado ali no Madoc, enquanto ele está vivendo ali no mundo mortal, depois de ter sido exilado. Um conto que eu imagino que seja o conto da Taren, que está presente nessa edição de Príncipe Cruel, que vem com o box, né, que eu tenho aqui. Inclusive, faz poucos dias que eu percebi que tinha esse conto nessa edição. Eu nunca tinha percebido, porque eu comprei esse box depois de já ter lido o livro. Então, eu nunca cheguei a pegar esse daqui para ler, né, essa edição para ler. Mas é o conto da Taren, que muita gente já conhece, justamente porque está nessa edição de Príncipe Cruel. Mas é um conto que eu ainda não li, que eu só pretendo ler quando lançar, né, Uma Conspiração de Monstros Sedutores. E tem um outro conto que diz assim: uma fadinha determinada a provar seu valor pode colocar toda a alta corte em perigo. Eu não sei sobre quem é esse conto, mas também estou bem curiosa. E aí vão ter mais outros 2 contos que não são mencionados na sinopse. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa versão lá no Mercado Livre e vou deixar também os links dos produtos anteriores que eu mencionei. Tudo vai estar aqui na descrição, lembrando que links da Amazon e Mercado Livre, se você comprar, colocar no carrinho, quando você finalizar a compra, ou se você clicar no meu link e comprar qualquer coisa na Amazon, dentro de 24 horas eu ganho uma pequena comissão e essa comissão me ajuda a investir aqui no canal. Como vocês perceberam, hoje eu tentei aqui fazer uma iluminação diferente, fazendo uns testes. Infelizmente, peguei finalzinho de tarde, tá anoitecendo, e isso provavelmente vai ficar bem visível no vídeo, então já peço desculpa a vocês por isso, mas enfim, vou deixar os links aqui para vocês darem uma olhadinha caso vocês queiram comprar. Seguindo, nós temos as 2 principais notícias que foram reveladas aí durante essa entrevista. A primeira delas é a de que a gente vai ter 4 novos livros dentro do mundo feérico escrito pela Holly Black. E aí a gente não tem muitas informações, mas basicamente o que a gente sabe é que a Holly Black vendeu 4 novos livros dentro desse universo das fadas por uma quantia milionária. Então, foi um mega acordo aí. E um desses livros vai ser publicado pelo selo Alvina Ling Books, que é um selo da Little Brown Books Young Readers dos Estados Unidos, e esse livro ele vai ser um Young Adult. Caso algumas pessoas não saibam, né, Príncipe Cruel é um Young Adult e foi publicado justamente por essa editora. Então é a mesma editora lá nos Estados Unidos vai publicar esse novo romance Young Adult dentro do universo das fadas. Os outros 3 livros são romances adultos que vão ser publicados pela Grand Central Publishing nos Estados Unidos, que é uma editora que tem nomes como Harlan Coben, David Cabaldi, a Mindy Lee, que é a autora de Pachinko, mas que também tem um selo chamado Forever, que é um selo específico voltado para a publicação de uma ampla variedade de romances e ficção comercial feminina. Nesse selo, a gente tem autoras como Abby Jimenez, Kristen Ashley, George Ellen Malpass, Natasha Lester e Deb Mason. Então, são autoras que são publicadas ali. E aí, isso me faz pensar muito sobre o que serão esses livros. Um fato importante sobre essa entrevista é que a Holly Black, né, a entrevista, ela não menciona se esses livros eles vão ser, por exemplo, continuações diretas do Povo do Ar, ou se eles vão ser com personagens que estão presentes na trilogia do Povo do Ar, ou na duologia do Oak, que é a duologia de Herdeiro Roubado. A gente não sabe se essas histórias vão ser focadas ali no Cardan e na Judy. A gente sabe que vão ser novos romances dentro do mundo férico da Holly Black. Para quem não sabe, além da trilogia do Povo do Ar, a Holly Black também tem outros livros lançados dentro desse universo férico, como, por exemplo, Um Canto Mais Escuro da Floresta, que vem no box, né, da trilogia do Povo do Ar, nesse box aqui, que é uma história que conta a história de um personagem, assim, bem aleatório desse universo. Inclusive, foi um livro que foi lançado antes da trilogia do Povo do Ar. Tem uma outra trilogia de livros também com personagens que chegam a aparecer
na trilogia do Povo do Ar, mas que não necessariamente estão ali envolvidos no plot principal da história, né? São personagens bem secundários. Então a gente não sabe se esses livros vão ser nessa pegada de um canto mais escuro da floresta, com outros personagens, uma história nova dentro desse universo, ou se vai ter alguma relação direta com a trilogia do Povo do Ar. Muitas pessoas vêm falando que ela poderia fazer uma nova história da Jude e do Cardan, já com eles adultos, alguma coisa assim envolvendo a corte, mas eu não acho que a Holly Black vai fazer algo assim. Eu acho que ela pode pegar, que nem ela fez com o Oak, fazer uma nova série com personagens que ali tinham um certo destaque dentro da história, mas que não necessariamente fossem a Jude e o Cardan. Eu não sei, a gente não sabe muitas informações sobre o que vão ser esses livros, só que serão um romance young adult e 3 romances adultos. Eu só espero que ela não, em vez de fazer um romance focado na Tari, porque aí, Holly Black, se você inventar de fazer uma história focada na Tari, você vai se ver com a gente. E aí a gente vai agora para a grande novidade dessa entrevista, que foi a que gerou mais burburinhos e mais comentários, que é a de que a Holly Black vendeu aí um acordo mega multimilionário, né, os direitos de adaptação para Amazon Studios. E aí as informações que a gente tem em relação a essa adaptação são escassas, não tem muitas coisas ainda em relação a isso. A única coisa que sabemos é que essa adaptação será produzida pela Scott Free Productions e que vai ter ali o envolvimento da Holly Black, mas a gente não sabe em que nível vai estar esse envolvimento da Holly Black, se ela vai ter controle total ali criativo ou se vai ser uma coisa assim mais de consultoria. A gente não tem essas informações. Para quem não sabe, a Scott Free Productions, ela já produziu trabalhos como Perdida em Marte, Blade Runner 2099, Gladiador 2, Alien Romulus e séries como The Good Wife e Raised by Wolves. E aí, olhando ali o catálogo da Scott Free Productions, eu dei uma olhada, eles têm ali uma certa experiência com efeitos especiais, principalmente olhando para essa Raised by Wolves, um CGI e de efeitos, assim, envolvendo coisas um pouco estranhas. Já entrando aqui um pouco na minha parte de comentários, que eu queria muito fazer sobre essa questão da adaptação, é uma das maiores preocupações de qualquer fã da trilogia do Povo do Ar. Porque a gente sabe que a trilogia do Povo do Ar, ela é visualmente estranha, visualmente esquisita, bizarra, porque a gente tem personagens que são azul, vermelho, verde, a gente tem personagens como, por exemplo, o Oak, que tem casco de bode, chifrinho de bode, essas coisas. Porque os feéricos que a Holly Black escreveu, né, esse mundo feérico de Alfheim que a Holly Black escreveu, ele é muito inspirado realmente na mitologia da feérica mesmo, que é uma coisa meio esquisita, com criaturas esquisitas. Então é uma série, uma adaptação que com certeza vai exigir muito visualmente falando em questão de efeitos especiais. Tanto é que é uma das minhas preocupações. Eu não vou enganar vocês. Eu não gosto muito de adaptações, porque eu sou um pouco traumatizada com adaptações, principalmente porque eu sou uma fã de Cassandra Clare que viu seus livros favoritos serem adaptados para uma série de TV chamada Shadowhunters, e apesar da série ser muito boa para o público que não lia os livros, para quem lia os livros, muita gente não gostou, e eu fui uma dessas pessoas. Então, eu sou um pouco traumatizada com adaptações de livros que são muito queridos para mim, porque muitas adaptações dão certo, mas a maioria delas não dá certo. E um dos meus maiores medos é justamente para ver como é que isso vai ser transposto para a tela, como essa bizarrice de Alfheim, desses personagens, vai ser passada para a tela. Inclusive, a gente não tem informações se vai ser um filme, se vai ser uma série, mas tem muitas pessoas que estão falando que gostariam que essa adaptação pudesse ser uma animação, porque eu acho que uma animação, ela faria muito mais jus ao universo de Alfheim do que um live action. Eu acho que vai ser um live action, eu acho que não comprariam os direitos de Príncipe Cruel para fazer uma animação, mas eu acho que seria a melhor forma, por exemplo, de adaptar. Inclusive, se vocês puderem, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, qual seria a melhor forma de fazer uma adaptação da trilogia do Povo do Ar. E esse é um dos meus grandes receios em relação a essa adaptação, bem mais do que elenco, porque, por exemplo, se for um live action, o elenco vai ser o elenco que vai ter que ser, independente de quem são os atores, de quem vai ser o fancast dessa série e tudo mais. Cast de adaptações sempre geram alguma polêmica, e eu tenho certeza que com o Povo do Ar vai ser do mesmo jeito, porque é muito difícil adaptar
este mundo, né? É muito difícil adaptar esses personagens, mas essa tem sido a menor das minhas preocupações. A minha maior preocupação é realmente todo o visual de Elfhame, que eu acho que eu não sei como é que isso poderia ser passado para a tela. Então é um dos meus grandes medos em relação a essa adaptação. Mas se eu tivesse que escolher entre um filme e uma série, talvez eu ficasse com a série. Eu acho que dá para fazer uma série legal ali de 6 a 8 episódios, com os acontecimentos, por exemplo, de Príncipe Cruel. Eu acho que poderia ser bom. Embora adaptações de filme geralmente dão mais certo do que adaptações de série. Mas, enfim. Não sei, deixa aqui nos comentários o que vocês preferem. Mas, de qualquer jeito, tudo isso ainda tá muito no começo. A gente sabe que quando os direitos de uma série de livros é vendido, vai anos e anos para a gente ver essa adaptação começar a ter ali alguma coisa mais concreta. Há quantos anos a Cotar foi vendido para adaptações e acabou que nem deu certo, né? Quantos livros a gente já viu serem anunciados para ter uma adaptação e a gente nunca nem sequer viu essas adaptações. Eu, apesar do receio que eu tenho com adaptações, eu estou curiosa para ver o que vai ser, e eu confio na Holly Black, embora eu também confiava na Cassandra Clare, mas a Cassandra Clare não tem culpa do que fizeram em Shadowhunters, a culpa não é dela, mas eu confio na Holly Black, já que ela vai estar ali envolvida com a produção dessa série. Mas é isso, essas foram as novidades que foram divulgadas pela Holly Black durante essa entrevista. Como eu falei para vocês, eu quis trazer esse vídeo justamente porque muitas dessas novidades eu vi que pessoas não sabiam. Por exemplo, tinha gente que não sabia que estava para sair um tarô inspirado no mundo de Elfhame, que não sabia do card game, e muitas pessoas que ficaram perdidas com muitas dessas informações. Eu fiquei perdida com algumas dessas informações. Então eu quis trazer esse vídeo aqui justamente para esclarecer muitas dessas coisas que foram anunciadas ou foram lembradas, né, pela Holly Black, para a gente ver que tem muita coisa vindo aí no universo de O Príncipe Cruel para os fãs desse universo férico da Holly Black e para os fãs da Holly Black no geral, né? Eu acho que tem muita coisa interessante para quem é fã e eu espero que eu tenha ajudado vocês nisso. Antes de encerrar esse vídeo, quero convidar vocês a me seguir nas redes sociais, que eu estou sempre por lá, lançando vídeos curtos e outras coisas mais. Não deixem de se inscrever e deixar um like nesse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Bye!